Olha, você já pensou em comprar um lanche naquelas máquinas automáticas e descobrir depois que o produto está vencido? Depois que você já pagou, o seu dinheiro já está dentro da máquina, você não pode pegar de volta e o lanche está vencido, estragado? Pois foi exatamente isso que a Vigilância Sanitária de Maceió encontrou numa faculdade. Vamos ao vivo com a Mônica Hermírio, que explica o que o consumidor deve fazer, Mônica, numa situação como essa. Pois é, Bia. Uma boa noite para você mais uma vez, para todo mundo. É uma situação atípica, não é? A gente vai comprar nessas máquinas, né, que é super prático quando a gente encontra uma máquina dessa em hospitais, em faculdades, né? É muito prático. Você coloca uma moeda, coloca cédulas, consegue escolher ali o produto e você, muitas vezes, a gente não olha aquela validade porque confia que aquelas máquinas, né, são feitas manutenções, né, os produtos são trocados regularmente. Mas nesse caso não foi o que aconteceu. Como você colocou, essa máquina estava dentro de uma faculdade particular. Quem comprou percebeu, né, que teve esse cuidado de olhar a validade, percebeu que os produtos estavam vencidos e aí acionou primeiramente Vigilância Sanitária, que foi até o local, autuou, né, o proprietário da máquina num processo administrativo, processo esse que pode gerar multa de R$180 a R$38.000 em casos de reincidência, né? A Vigilância Sanitária, inclusive, reforça o compromisso da vigilância, né? Pede para que as pessoas entrem em contato sempre que se depararem com situações como essa, mas nesse caso dessas máquinas é um tanto quanto diferente. Por isso a gente também levanta questionamento, como você questionou agora, né? O que se deve fazer? Aciona a Vigilância Sanitária, mas também é necessário acionar o PROCON. Por isso, vou conversar agora com Cecília Vanderlei, diretora do PROCON Maceió, já está aqui com a gente. Cecília, é uma situação, como eu coloquei agora, bem inusitada, né? A gente não costuma ver, acho que nem prestar atenção na validade desses produtos nessas máquinas, né, dada a tecnologia. O que as pessoas podem fazer? As pessoas podem acionar o PROCON, já que não tem contato humano, já que não tem uma pessoa física ali respondendo naquele momento por aquela venda? Tem como o PROCON também ser acionado? Boa noite. Boa noite, Mônica, a todos que estão nos acompanhando aqui no Cidade. É sim o dever, né, de quem está ali colocando no mercado de consumo observar a regularidade do produto, do serviço. Nesse caso, né, mais uma variedade aí dessa diversificação das formas de consumo atuais, é um modelo aí de negócio, tem responsabilidade tanto, né, aquele que coloca efetivamente, que monta, que faz manutenção, que é vinculado à máquina, mas também de quem está fornecendo esse espaço. Ele também tem essa responsabilidade solidária. Então, assim, a gente ressalta de forma brilhante a atuação da Vigilância Sanitária, que quando teve acesso aí a essa denúncia, foi lá efetivar a medida de interdição, né, de retirada desses produtos. E, mais uma vez, a gente ressalta a importância do consumidor atuar também como um fiscal cidadão, né? Porque a gente, como você bem mencionou, a gente não imagina que numa máquina que tem poucos itens, relativamente poucos itens, deve ser manuseada com frequência, né? Ainda existe esse tipo de situação. Então, o consumidor, ele tendo acesso ou tendo conhecimento dessa prática que é irregular, ela na verdade é um crime contra a relação de consumo, né? Colocar à venda, comercializar produtos impróprios ao consumo, ele deve comunicar às autoridades, como a Vigilância Sanitária, o PROCON Maceió também, né? Pode atuar nesses casos e caso ele tenha algum dano material com um valor que ele já tenha pago, né, por esses produtos, ou mesmo um dano material decorrente de alguma situação que possa estar vinculada como mal-estar, medicamentos, internação, seja lá o que for, relacionado a esse problema, ele pode também acionar dentro do PROCON o ressarcimento desses valores. E de uma forma ainda mais ampla, né, como foi essa medida aí administrativa de retirada de interdição, né, da máquina, a gente pode também fazer isso de acordo com a coletividade, para poder proteger o bem maior que é a saúde, né, e o bem-estar da população. Então, o PROCON pode atuar nesses casos também e o consumidor, se ele se sentir lesado a ponto, né, disso gerar uma ofensa à sua honra, à sua personalidade, ele pode ir no judiciário pleitear aí uma indenização até por danos morais. Nesse caso, o consumidor ele deve ir à sede do PROCON, ele deve solicitar que o PROCON compareça naquela localidade para verificar esse caso.
de que forma ele pode agir? Perfeito, Mônica. Existem essas duas modalidades. Se ele registrar uma reclamação sobre alguma situação dele, em que ele deseja ser ressarcido, ele pessoalmente, o consumidor, né, ele vai registrar no órgão de forma virtual, pelo nosso canal de atendimento pelo WhatsApp ou presencial lá em qualquer uma das nossas unidades. Mas ele pode registrar uma denúncia e aí justamente através dessa denúncia a gente vai em loco com a nossa fiscalização, né, seja como foi também a vigilância sanitária, né, teve acesso e foi presencialmente. E aí faz toda a análise do que está ali sendo exposto, o recolhimento dos produtos, né, a gente faz também esse recolhimento, é uma das sanções administrativas previstas, a interdição daquela máquina, a suspensão daquela atividade, né, e com isso é aberto um processo sancionador para apurar a responsabilidade aí dos envolvidos. Nesse caso, né, o operador, o fornecedor da máquina, mas também quem está ali disponibilizando, né, autorizando o uso daquele espaço, porque isso fica vinculado. Então, nesse processo sancionador, pode ser aplicado multa e outras sanções. Era nessa questão que eu ia chegar. A Vigilância Sanitária, né, instaurou um processo administrativo com multa entre 180 e 38 mil reais. Existe também esse tipo de processo? De quanto seria essa multa e eles vão responder por esse processo administrativo também na esfera do PROCON? E isso é possível, né? A gente havendo o conhecimento, tendo acesso a toda essa documentação, a gente pode sim instaurar esse processo sancionador e a multa ela vai variar de acordo com a capacidade, né, financeira, inclusive, dos estabelecimentos. Então, é um balanço, né, financeiro apresentado anual e isso varia e aí pode chegar a 100 mil, 200 mil reais, a depender dessa apresentação. Para a gente finalizar, já tinha visto um caso como esse, Cecília, aqui em Alagoas? Ainda não, nós não tínhamos registrado aqui no nosso órgão nenhuma situação desse tipo, mas é mais um caso, né, que chama a atenção da população e a gente está aqui como meio de divulgação e de informação para a população que eles devem, o consumidor é sempre o principal fiscal da lei, né, ele vai estar em todos os lugares, em todas essas transações comerciais, essas relações de consumo estabelecidas, então ele tem que ser o braço principal de fiscalizar o cumprimento da norma, né, do consumidor, de vigilância também e nos comunicar enquanto autoridade, né, da relação de consumo para fazer o braço do órgão público de repressão a essas condutas, mesmo numa novidade, né, uma relação de consumo diferenciada aí, a gente já sabe que isso é comum em condomínios, em algumas galerias, então todo mundo aí fica atento, né, prazo de validade, preço, se as informações sobre formas de pagamento estão sendo informadas de forma clara, sem deixar dúvida, né, para o consumidor, tudo isso a gente conta com a colaboração e também deixo aqui os nossos canais para caso o consumidor identifique alguma irregularidade, né, ou tenha alguma dúvida sobre essas prestações de serviço, fornecimento de produto, registrar conosco. Através do nosso WhatsApp, é possível registrar essa reclamação ou a denúncia, que é o 829-8882-8326. Aqui no PROCON Maceió, eu vou repetir então, é o 829-8882-8326. E aí nesse canal, de forma bem simples, o consumidor consegue registrar conosco e a gente dá início à nossa atuação. Ok, obrigada, Cecília, pelas informações. Eu conversei com Cecília Vanderlei, diretora do PROCON Maceió, portanto, tá aí, Bia. Eu não sabia, eu nem imaginava, né, que poderia acontecer isso com essas máquinas. A gente não imagina, mas agora, consumidor atento, né, com esse caso, prestar atenção direitinho nessas máquinas, validade, para ver se está tudo certinho, porque de repente consome um produto aí que já está para lá de passado de validade, olha o prejuízo, não só financeiro, não é porque o preço não é tão caro, mas é o prejuízo da saúde. Então é bom prestar atenção e caso verifique, acionar Vigilância Sanitária e PROCON. Bia.